Opa, tudo bem? Wagner Camilo por aqui. Nessa aula, nesse episódio do Você Sabia, eu vou te mostrar a diferença entre projeto, apresentação, proposta e orçamento. E para que isso? Para que você consiga apresentar os teus orçamentos da melhor forma possível e, consequentemente, feche mais orçamentos, tenha mais aprovações. E antes mesmo de a gente começar esse vídeo, já peço aí que você dê um like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você continuar recebendo o conteúdo aqui do canal. Beleza? Então vamos para a aula. Show de bola! Então vamos começar. Estou aqui com a minha apresentação tradicional e hoje, conforme eu falei, eu vou falar sobre como apresentar uma proposta de segurança eletrônica. Mas antes mesmo de eu falar como apresentar, a gente precisa definir alguns conceitos aqui sobre projeto, apresentação, proposta e orçamento. Então é importante que a gente consiga dividir isso daí para entender o que é uma coisa, o que é outra. Normalmente a gente acaba fazendo tudo como se fosse uma coisa só, mas não é. O ideal seria você dividir essas etapas, ter essas etapas bem divididas para que você consiga trabalhar elas individualmente da melhor forma possível, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar então sobre projeto, proposta, apresentação e orçamento. Então, o que é cada uma delas? Vamos falar individualmente, ou vou falar individualmente aqui contigo, o que é cada um desses pontos para que você consiga trabalhar individualmente ele. O projeto, quando a gente fala de um projeto, pensa aí no projeto de uma casa, por exemplo, né? Projeto de uma casa, projeto... Eu ia falar um projeto de um carro, de um prédio, uma coisa assim, mas vamos usar o exemplo de um projeto de uma casa. Quando você vai fazer um projeto de uma casa, você tem um terreno onde você vai começar esse projeto, certo? Então você define, eu quero uma casa com 2 quartos, uma suíte, uma sala grande, uma cozinha assim, uma cozinha assada. Você vai lá, vai passar para o teu engenheiro, vai passar para o arquiteto, ou se você não vai contratar engenheiro, não vai contratar arquiteto, não aconselho fazer isso, mas vamos dizer que você não vai fazer, vai passar lá para o teu pedreiro e vai fazer um desenho, alguma coisa. Então a primeira coisa, você precisa ter o terreno, precisa ter o local onde você vai colocar essa casa. Então, vamos trazer agora para a segurança eletrônica. Quando a gente fala de projeto de segurança eletrônica, a situação é a mesma. A gente chega no cliente, porém ele já tem o ambiente construído, né? Ou na maioria das vezes ele já tem o ambiente construído. Então, o projeto da casa vai ser definir o que eu quero, né? Ou definir o que o cliente quer, e depois definir onde vão ficar as paredes, onde vão ficar as portas, onde vão ficar as janelas. No nosso projeto de segurança eletrônica é a mesma coisa. Então, só que eu já tenho a casa e eu vou definir onde vão ficar as câmeras, onde vão ficar os sensores de alarme, né? Onde que vai precisar ter sensor de movimento, onde que vai precisar ter sensor de abertura magnético, onde vai precisar sensor de barreira e por aí vai. Estou falando de uma casa, mas a gente poderia ir para uma indústria e para um outro ambiente desse. Mas vamos ficar na casa, que é um exemplo mais fácil de a gente entender. Então, o que é o projeto? O projeto é o detalhamento do que o cliente quer. Deixa eu diminuir essa letra aqui só para ficar melhor aqui na tela. Então, vamos lá, aqui. Então, o projeto é um detalhamento do que o cliente quer. Porém, quem já fez projeto, ou executou, ou contratou um projeto, sabe que normalmente você não acerta na primeira. Então o que acontece? Vou fazer um projeto da minha casa. Você vai lá, pede para o engenheiro, pede para o arquiteto, fala quantos quartos tu quer, fala mais ou menos, ele vai lá e te traz uma prévia. Quando ele traz essa prévia, você vai fazer uma análise com ele. E vai falar, cara, eu acho que esse quarto poderia ser um pouco maior, esse corredor aqui a gente pode diminuir um pouco ele para poder aproveitar mais espaço, esse banheiro aqui eu quero um pouco maior, em vez de colocar esse banheiro nesse local, vamos colocar em outro, a janela, em vez de colocar nessa parede, vamos colocar ali naquela outra, ou vamos colocar uma janela a mais, uma janela a menos, enfim, acho que você entendeu. Você vai fazer um novo ajuste naquele projeto, vai fazer algumas alterações. E o engenheiro vai levar novamente lá para o escritório dele e vai redesenhar, o engenheiro, o arquiteto que seja, vai redesenhar e vai trazer para você. E você, novamente, ou vai fazer algum ajuste, ou vai dar o ok naquele projeto antes de executar. Então, o projeto, além de ele ser um detalhamento do que o cliente quer, é um momento de fazer
Ajustes. Então é um momento onde você vai fazer alguns ajustes. Pegou o terreno, né? Pegou a instalação crua, vai definir o projeto, vai definir o que vai ser instalado lá para aquele cliente, o que vai ser instalado naquele local, vai fazer alguns ajustes até chegar no ponto em que fique ok para você e ok para o cliente. Por que tem que ficar ok para você e ok para o cliente? Vamos a mais um exemplo, mais uma analogia, né? Gosto de trabalhar com analogia para que fique mais claro a gente entender fora do nosso mundinho, né? Vamos pegar uma casa onde eu quero ter uma área aberta de sala e cozinha, quero tudo aberto, como se fosse um galpão. Quero 30 metros de área aberta, 30 metros de vão livre sem uma coluna. É possível? Sim, é possível. Porém, é um pouquinho diferente do que se eu fosse fazer uma coluna, sei lá, a cada 4, 5 metros. Porque eu vou ter uma sustentação maior, então eu consigo botar menos peso na laje e biriri bororó. Não entendo tanto disso daí, né? Sei o conceito, mas não sei como fazer esse cálculo. Vamos deixar isso para os profissionais. Quando chega na nossa área de segurança eletrônica, é a mesma coisa. Então, muitas vezes, o que o cliente quer? O cliente tem um ambiente e ele diz o seguinte: cara, eu quero pegar a placa do carro que passa na rua. É possível fazer? É possível. Assim como no projeto lá da sala, da cozinha com vão todo livre de 30 metros, é possível fazer. Mas não é tão simples. Lá no projeto da sala e da cozinha, sei lá, o cara vai ter que fazer uma viga invertida, vai ter que fazer uma estrutura diferente, uma estrutura maior, metálica, menos peso, sei lá, não sei como que ele vai fazer. Na segurança eletrônica eu sei. Então eu não vou conseguir utilizar aquela câmera basicona lá de entrada de linha de 1 megapixel talvez. Provavelmente eu vou precisar de uma câmera um pouco melhor, com uma resolução melhor, ou com uma lente varifocal, né, com uma condição de iluminação diferenciada, com shutter diferenciado, enfim. Vou precisar de um equipamento um pouco diferente do que o cliente acha que poderia ser. Então o projeto é esse momento de eu detalhar, fazer alguns ajustes até chegar no melhor modelo ou no melhor custo-benefício para mim, como técnico, e para o cliente, como quem vai utilizar. Então o projeto aqui, resumindo, é o momento de a gente fazer o detalhamento e é o momento de a gente fazer os ajustes. Após tudo isso daí, fiz todos os detalhamentos, fiz todos os ajustes, então eu vou documentar o projeto. E aí o documentar pode ser eu colocar lá no CAD, eu fazer realmente o projeto, né? Ou simplesmente listar o que a gente vai fazer, no nosso caso, né? Como segurança eletrônica, nem sempre eu vou precisar fazer o projeto lá, ir lá montar o projeto em CAD e tal, nem sempre vai ser preciso isso daí. Mas esse detalhar o projeto pode ser desde eu fazer uma relação, né? Relacionar os equipamentos, fazer um memorial descritivo, que o memorial descritivo o que é? É um texto onde eu digo o que vai ser instalado. Ah, vai ser instalado tal câmera em tal lugar, o cabo vai passar por tal lugar, a tubulação vai ser assim, vai ser assado e tal. Então eu digo o que eu vou fazer nessa instalação. Esse é o documentar. Então quando a gente fala um projeto, não necessariamente esse projeto precisa ser visual. Ele pode ser um projeto descritivo, tá? Então, fechou aí? Entendemos o que é projeto? Entendemos o que é projeto. Espero que sim. Proposta. O que é a proposta? Você desenvolveu um projeto, detalhou com o cliente, fez todos os ajustes e você documentou. Vai passar para o cliente esse documento ou não vai passar? É outra história. É um outro assunto para a gente conversar se vale a pena passar para o cliente ou não vale. Na sequência, com tudo isso pronto, você precisa definir a proposta. Isso é, o quanto vai custar isso daí? Qual que vai ser a solução que você vai entregar? Vamos voltar lá para o nosso exemplo da casa, né? Pô, eu peguei uma casa com vão livre de 30 metros. É possível fazer? É possível fazer. O engenheiro, o arquiteto foi lá e fez todos os cálculos? Fez todos os cálculos. Agora eu preciso dar a solução para ele. Então eu preciso dizer o seguinte, eu preciso fazer a proposta. E aqui na proposta é o momento onde eu vou dar a minha solução para atender ao projeto. Deixa eu diminuir novamente aqui a letra para deixar tudo numa página só.
28? 28. Então, os dois estão com 28. Vou botar um pouquinho mais para cima para ficar melhor. Então, eu vou dar a minha solução para o projeto. Vou eu falar o que vai ser necessário fazer para atender aquelas necessidades do cliente. Lá na casa, vai ter que fazer viga invertida, vai ter que fazer estrutura metálica, vai ter que fazer uma laje com isopor, uma laje assim, uma laje assada, não sei, tá? Não manjo disso. Então, vai ter a solução lá que vai ser necessário, que vai ser a proposta. Quem vai dar essa proposta? Provavelmente quem vai executar. Vai ser o pedreiro, vai ser a empreiteira, vai ser a construtora, enfim. Alguém vai falar o seguinte: para executar esse projeto dessa forma que está listado aqui, eu vou cobrar X, né? Eu vou cobrar X e vou fazer de tal forma. Então, uma empresa vai dizer que vai ter que colocar uma laje de isopor, a outra vai dizer que vai ter que ser de madeira, a outra vai dizer que vai ter que fazer uma estrutura metálica, enfim, cada um vai falar alguma coisa. No nosso segmento, trazendo novamente, fazendo analogia, vai ser mais ou menos a mesma situação. Então, eu tenho um projeto, tenho as necessidades do cliente, e a empresa A vai dar uma solução, a empresa B pode ser que dê outra, e a empresa C pode ser que dê outra. Ou todo mundo talvez dá a mesma. Enfim, podem ter divergências nesse projeto. Então vamos usar o exemplo lá, só para ficar clara essa diferença de projeto-proposta aqui, que é algo bem diferente. Vamos usar a questão de leitura de placa que eu comentei na frente da casa. Uma empresa vai usar a marca tal, com a câmera modelo X e com uma iluminação assim, assim, assado. A outra vai utilizar uma câmera da marca Y, com uma lente um pouco diferente e com outro tipo de iluminação. E uma terceira vai utilizar a mesma câmera da primeira, porém num posicionamento diferente. Então vai colocar a câmera num local diferente, vai fazer um postezinho na beirada da calçada, né? Estou viajando aqui, mas vamos supor que fosse essa a solução, para ficar mais perto do posicionamento do carro, para pegar o carro mais de longe, para não precisar utilizar aquela lente varifocal tão cara quanto a outra. Então entendeu aqui que cada um vai apresentar uma proposta diferente? Cada um vai propor, vai apresentar uma solução diferente para que atenda às necessidades do projeto. Então a proposta não é o orçamento. A proposta é a sua solução. Ok? Ficou entendido até aí? Espero que sim. Depois coloca aqui nos comentários embaixo do vídeo se você entendeu ou não entendeu. Caso você não tenha entendido, eu vou estar acompanhando os comentários aqui desse vídeo e volto, respondo, faço algum link, tá? Então se você não entendeu, como esse vídeo não é ao vivo, bota aqui nos comentários ou o que você entendeu ou o que você não entendeu, ou seus exemplos aqui, similares ao que eu comentei, para que a gente possa avançar com esse conteúdo aqui, beleza? Então tá. Voltando aqui desde o início, fiz projeto, fiz proposta, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma apresentação para o meu cliente. O que é a apresentação? Deixa eu novamente diminuir a letra. É fazer o cliente entender a minha solução. Ou só vou colocar a solução, para ficar numa linha só. Beleza? Então, o que é a apresentação? A apresentação eu vou apresentar. Nossa, que gênio que tu é. Vou apresentar, vou mostrar para o cliente como que eu vou fazer. Então, eu tenho um projeto, tenho uma proposta, definir qual vai ser a minha solução e eu vou precisar apresentar para ele. Vou precisar fazer com que ele entenda como que eu vou fazer ou o porquê que eu vou fazer daquela forma. Beleza? Para que isso daqui? Para que o cliente tome uma decisão, para que o cliente decida qual é a melhor solução para ele. Não estamos nem falando de orçamento nesse momento, não estamos nem falando de preço. Definiu qual que vai ser o melhor projeto, cada empresa vai lá, vai fazer a sua proposta, vai definir a sua solução e aqui você vai apresentar a sua solução. Antes do preço, não estamos falando de preço em momento nenhum aqui. Até agora ninguém falou o quanto vai custar fazer uma laje de isopor, o quanto vai custar fazer de madeira e o quanto vai gastar de fazer de concreto com uma estrutura metálica A, B ou C. Sei lá, ninguém falou de preço ainda. Obviamente você já tem uma ideia
né, ou talvez o técnico, o engenheiro, o pedreiro lá, já passou uma ideia do cliente, um custo-benefício disso daí, para ter uma ideia. No nosso caso, a mesma situação. Provavelmente o cliente já tem uma ideia de quanto vai custar aquela câmera para fazer a leitura de placa, mas ele tem uma média, ele ainda não tem o valor final executado, com toda a infraestrutura, com todo o cabeamento, a solução completa. Então aqui, cada empresa vai apresentar a sua solução e, obviamente, com isso daqui, o quanto ela vai custar. E aqui o cliente vai passar a saber o quanto vai custar. Deixa eu aqui, entre linhas, ficou grande aqui. Enfim, deixa aqui. Depois a gente vê o que deu. Ah, porque aqui está 48. Deixa eu diminuir aqui, talvez reduza. Não, não reduziu. Dane-se. Ah, agora deu certo. Então tá. Então o que acontece? Então aqui eu vou apresentar para o cliente entender a solução e eu vou falar para ele o quanto custa. Cliente, o seguinte, essa minha solução, eu vou colocar uma câmera da marca A, ela vai estar fixada aqui no teu poste, aqui no teu muro. Eu vou estar com uma lente X, vou usar uma iluminação Y e vai custar X para fazer isso daí e você vai me pagar nas condições A, B ou C. A empresa B, por sua vez, vai fazer a mesma apresentação e vai falar, ó, eu vou usar a câmera Y por isso, isso, isso e aquilo. Essa câmera ela vai funcionar assim, assim, assado. Então eu não vou precisar de uma iluminação adicional. Eu vou precisar só da câmera porque ela tem essa característica aqui, assim, assim, assado, e está tudo resolvido e vai custar Y. E a terceira empresa vai falar, não, eu vou utilizar aquela mesma câmera lá, só que com uma outra lente, que é uma lente um pouco mais barata, financeiramente mais viável, porém eu vou colocar um totem aqui na frente da tua casa para ele pegar o carro já na altura certa, tudo certinho. E vai custar W. Então cada um vai apresentar a sua solução. E aí o cliente vai ter a noção de o que ele quer, como vai ser executado e o custo disso daí. E ele vai analisar quais são essas melhores soluções. E o orçamento, no final, né, a gente tem o orçamento, que seria o final da proposta, que seria, ou o final da apresentação, né, que seria o quanto vai custar para eu entregar aquela proposta para ele. Então o orçamento nada mais é do que eu documentar os termos da proposta. Documentar é a documentação. Então tu vai, vamos supor, tu vai comprar um carro, né? Tu vai lá na concessionária. O cara vai te mostrar o carro. Ah, que carro que o senhor quer? Ah, eu quero o carro, deixa eu botar isso daqui para trás. Trazer para trás, beleza. Então o que acontece? Tu vai lá ver o carro na concessionária. Ah, qual que é o tipo de carro que o senhor quer? Família que o senhor tem? Quantidade de pessoas? Ó, esse daqui é o carro, assim, assim, assado. Tu vai sentar, tu vai verificar, tu vai andar com o carro e no final o que tu vai fazer? Tu vai pegar o carro embaixo do braço e vai levar para casa para destino? Não. Você vai levar um papel, você vai documentar como que vai ser essa entrega, como é que vai funcionar para você comprar esse carro. Então documentar a proposta, isso daí vai ser o preço, prazo, né? Ou condição de pagamento, né? Condição de pagamento, prazo de entrega, garantia, etc. Então, o orçamento é a documentação disso daí. É quando você vai lá no final e vai fazer essa entrega para o cliente do que vai custar todo esse projeto. Esse orçamento aqui, se nós formos dar um passo atrás, mesma situação quando está sendo feito um projeto. Pô, eu vou desenvolver um projeto. Dependendo da situação, eu preciso cobrar esse projeto. Uma outra história para uma outra aula, mas dependendo da situação, preciso cobrar. Então, na mesma situação, eu vou fazer um pré-projeto, vou fazer uma apresentação do projeto para o cliente, uma proposta do projeto para o cliente e vou passar um orçamento para executar esse projeto para o cliente. Entende que tudo que a gente vai fazer, onde está envolvido algum serviço, onde está envolvido alguma customização, vai sempre funcionar dessa forma? Eu vou ter um projeto, uma proposta, uma apresentação e um orçamento. Esses são as 4 etapas, essas são as 4 etapas do processo. Mas o que acontece dentro do nosso segmento?
Antes de eu avançar, tá entendendo? Tá ok? Entendeu a diferença entre projeto, proposta, apresentação e orçamento? Se tiver alguma dúvida, bota aqui nos comentários. Enquanto isso eu tomo uma aguinha, bota aqui nos comentários o que você, se você já faz esse processo aqui, se você não faz, se você entendeu ou não entendeu. Enquanto isso eu tomo um golinho de água aqui. Então vamos em frente. Se você não escreveu ainda, você escreve depois, beleza? Então vamos lá. Próximo tópico aqui. Proposta versus relação de produtos. O que acontece com o nosso segmento ou acontece com a maioria dos segmentos pouco profissionalizados e principalmente com profissionais não tão preparados? Eles misturam tudo isso daqui. Então, na solução que ele vai entregar para o cliente, em vez de ele entregar um projeto, uma proposta, uma apresentação e um orçamento, eles entregam tudo junto. Isso é errado? Sim e não. Vai depender do tamanho do cliente, vai depender do tamanho do projeto, vai depender da customização do projeto do cliente. Porém, são coisas diferentes. Você tem que entender que são coisas diferentes. Esse detalhamento do que o cliente quer é uma coisa, essa proposta é outra, a apresentação é outra, o orçamento é outro também. Então o que acontece no nosso segmento? O projeto como normalmente é, vou lá na casa do cliente e o cliente fala, quero pegar a placa do carro que passa na rua. Esse é o projeto. Essa é o detalhamento do projeto. Você vai pegar essa informação, vai lá no fabricante, vai lá no distribuidor ou vai consultar os teus catálogos para verificar qual o equipamento que vai atender melhor o cliente. Se você vai documentar isso daí e passar para o cliente, é uma outra história. Mas essa é a fase de projeto, onde você vai estudar e ver qual que vai ser a melhor solução para o cliente. Se vai ter ajuste ou não vai ter, é outra história, vai depender do tamanho do projeto, vai depender do tamanho da solução. E aí, o que acontece? Esses 3 passos aqui, deixa eu até mudar de cor aqui, não, vou botar em negrito, não, vou só mudar de cor, vou botar um azul aqui. Esses 3 passos aqui é que a maioria coloca tudo junto. A maioria faz disso tudo aqui uma coisa só. Tem problema eu fazer isso tudo aqui uma coisa só? Sim e não. Novamente vai depender do tamanho do projeto e de como você vai apresentar isso daqui colocando tudo junto. Porque existe uma grande diferença entre proposta e relação de produtos. Hoje, a maioria dos profissionais do nosso segmento, e grande maioria mesmo, tá? Eventualmente quando eu faço os eventos, né? Ou quando eu faço alguma pesquisa, eu peço para o pessoal me mandar um modelo de proposta para eu analisar. E o que acontece? Eu vou dizer que 95%, não sei o número exato, mas cara, é bastante, é muita coisa, é um modelo de proposta similar a isso daqui. É o nome da empresa, a logo aqui em cima, né? O nome do cliente e uma lista de equipamentos com marca, modelo, quantidade que precisa, valor unitário, valor total aqui, parará e acabou. A maioria dessa forma. Alguns um pouco mais elaborado, alguns menos, então esse daqui a gente já tem um pouco diferente. Tem aqui uma descriçãozinha, né? Obviamente eu cobri aqui as informações sensíveis, né? Onde falavam aí sobre nome do cliente ou nome da empresa, tá? Isso daqui é simplesmente para caráter educacional, né? Não estou aqui criticando de nenhuma forma, é simplesmente caráter educacional. Então aqui eu tenho algumas informações a mais, tenho a descrição aqui do orçamento, mas a mesma coisa. Uma relação de equipamentos, né? A quantidade de equipamento que vai, valor unitário, valor total e fechou aqui o mesmo orçamento, a mesma coisa. E aqui na sequência, opa, peguei o mesmo modelo. Eu tinha um outro modelo aqui de exemplo que eu acabei errando aqui e coloquei o errado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui esse modelo para compartilhar com vocês. Cadê? Agora eu quero compartilhar, né? Falei que ia compartilhar.
Deixa eu pegar aqui, tem mais um modelo aqui. Cadê? Enfim, não vou achar agora aqui. Até eu procurar, talvez vai demorar. E deixa eu ver se está aqui. Me dei um segundo. Se der, deu. Se não der, não deu. Deixa eu ver aqui. A proposta, essa daqui já foi. Essa daqui é aquela que está ali. Aqui, ó. Proposta 1. Então, deixa eu pegar essa daqui. Quero jogar para cá também. Deixa eu diminuir aqui. Aqui a gente faz as coisas como tem que ser feito. Tá todo mundo em casa, né? Então, tá tudo certo. Então, olha aqui, ó. Mais um exemplo. Vamos lá. Logo do fornecedor, nome dele, descrição do cliente com um monte de dado, um monte de informação, relação dos equipamentos com marca e modelo. E aqui finalizou. E tem mais uma que é diferente, essa daqui. Aqui. Beleza. Aqui, só vamos colocar aqui. Então aqui, ó, mais uma aqui. Mesma situação, ó, simplesmente uma relação de equipamentos. Pasmem, isso daqui não são 4 clientes diferentes. Esse caso aqui que eu estou mostrando para vocês são 4 orçamentos enviados para o mesmo cliente. O mesmo cliente. Não são clientes diferentes. Você vai falar assim, Wagner, tu pegou a pior proposta que tu viu em cada um cliente. Não. Esses 4 aqui foram enviados para um mesmo cliente. Esse mesmo modelo. Então, um apresentando uma solução A, outro apresentando uma solução B, outro uma solução C, outro uma solução D. Cada um apresentando a mesma solução, só que dessa forma aqui, simplesmente com uma relação de produtos. Ninguém aqui, com exceção dessa daqui, né, que está falando um pouco mais, tem um descritivozinho aqui, ninguém aqui está fazendo uma apresentação para o cliente entender. Ninguém. Simplesmente está sendo entregue um orçamento, que na realidade ali não é nem um orçamento, é um pedido, é uma relação de materiais com o devido à mão de obra de entregar. Parece que a galera aqui está vendendo Coca-Cola. A galera está indo lá, está chegando no cliente, o que você quer? Eu quero um fardo de Coca, um fardo de Fanta e um fardo de Suquita. Para mim isso daqui é isso. É você entregar algo que o cliente já sabe o que quer. E não é assim que funcionam as coisas, ou não é assim que deveriam ser. Então, proposta não é relação de produtos. E isso daqui faz com que o cliente não entenda a real necessidade da solução que ele precisa lá. Consequentemente, se a gente pegar esse cliente aqui, que recebeu essas 4 propostas, vamos chamar assim, esses 4 orçamentos, o que ele vai decidir entre eles? Simplesmente valor. Ele vai pegar o valor mais barato ou vai analisar entre os mais baratos qual que é o melhor. Então muitas vezes você vai lá, um está orçando por 4 mil, o outro por 6 mil, o outro por 4,5, o outro por 5. Ele vai fazer um equilíbrio, vai olhar para o mais barato, com certeza, e vai falar entre o 4 e o 4,5, qual que eu decido? Será que vale a pena eu pagar R$500 a mais para fazer com esse de 4,5? Essa vai ser a única e simples decisão do cliente. Beleza, Wagner. Entendi isso daí. Tá entendido que não é por que não é o ideal fazer essa relação de equipamentos? Por que não é o ideal fazer dessa forma? Mas me explica o seguinte. Estou fazendo uma instalação numa residência de um DVR com 4 canais. De um alarme com, sei lá, com 4 pontos de alarme, né? 4 pontos de acionamento. Pô, eu vou precisar fazer um projeto, vou precisar fazer uma proposta, vou precisar fazer uma apresentação, vou precisar fazer um orçamento? Sim e não, depende. O projeto é aquele momento que eu falei que é onde você vai decidir os equipamentos. Se você vai documentar ele ou não vai documentar, é contigo. Se for algo que tu faz no dia a dia, né? Pô, tu já sabe de cabeça. Pô, espera aí, um DVR de 4 canais, eu vou usar o DVR tal, da marca tal, com HD tal, com câmera tal, com cabo tal. Beleza. Tu não precisa documentar, tu não precisa estudar. A não ser que o cliente queira essa documentação.
Aí, novamente, é uma outra história se deve ser entregue ou não deve ser entregue. Na minha concepção, projeto, detalhamento, documentação precisa ou ser cobrada ou eu preciso ter já uma garantia do cliente que o fechamento vai ser comigo. Tá? Essa é uma opinião minha. Por quê? Porque já fiz projeto, né, campo de batalha, já fiz projeto, entreguei para o cliente foi lá, pegou toda a informação e comprou direto da fábrica ou comprou direto do distribuidor e ele mesmo deu um jeito de instalar. E não era solução pequena, tá? Não era solução pequena. Então tá, voltando aqui. Então como que eu posso fazer tudo isso daí? Como que eu posso entregar tudo isso daí de uma forma melhor? Então você precisa analisar as necessidades de cada cliente. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui na outra tela para poder compartilhar. Uma apresentação de uma proposta. Ela está com alguns elementos cobertos, porque isso daqui foi uma proposta que eu ajudei a desenvolver para uma empresa que eu dei mentoria, que eu dei consultoria, tá? Então eu só inibi algumas informações aqui. A ideia até eu vou deixar um pouco menor aqui para que não seja possível ler os principais detalhes, mas simplesmente para vocês terem uma ideia visual de como seria o ideal fazer alguma apresentação desse tipo. Então deixa eu compartilhar aqui essa tela. Beleza, então vamos lá, deixa eu botar mais aqui no meio. Então tá. Então o que acontece? Essa foi uma apresentação que eu ajudei a elaborar para uma empresa de monitoramento que era para um projeto de um monitoramento de rua. Então era um bairro que a gente estava levantando um projeto para monitoramento com câmeras junto com monitoramento das residências e integração disso daí tudo. Então foi um projeto elaborado do qual eu participei aqui como coautor ou como autor desse projeto, vamos dizer assim. Beleza? Então essa é a apresentação que eu vou mostrar para o cliente. Aqui nessa apresentação eu vou entregar a minha solução para ele e vou mostrar para ele, vou fazer ele entender o que vai funcionar ou como eu vou fazer. Beleza? Vou passar aqui para você ter uma ideia. Então tá, uma apresentação, tinha o nome do cliente aqui, tinha um videozinho institucional aqui, que não vou botar para não aparecer. Aqui uma descrição do cliente, algumas vantagens que foram analisadas lá, o que vai ser feito, tá? Pode ver aqui também que tem um outro detalhe, tá? Apresentação. Quando a gente fala de apresentação, e eu peço para o cliente que eu dou consultoria ou que eu dou mentoria, me mandar a apresentação que ele normalmente usa, são 30 páginas, dessas 30 páginas, 20 são falando da empresa dele. 20 são falando, nós estamos há tanto tempo no mercado, nós somos foda, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, nós fazemos chover, nós fazemos parar de chover. A apresentação não é sobre a sua empresa. A apresentação é sobre a solução que você vai entregar para o cliente. Você deve falar da sua empresa? Deve, mas o mais resumidamente possível e o suficiente para o cliente entender. Simplesmente o suficiente para o cliente entender que você tem capacidade técnica, tem capacidade operacional de entregar aquela solução para ele. Simplesmente isso daí. Então, nessa apresentação aqui, a apresentação estava resumida num videozinho aqui que eu acho que era uns 3 minutos mais ou menos. Então, tinha um vídeo institucional da empresa, onde apresentava a empresa, a estrutura, como que ela fazia, quanto tempo estava no mercado, quem ela atendia e tudo mais. Não tem um videozinho. Beleza, pode fazer 2, 3 slides, um slide que explique tudo. Então, a apresentação não é para vender a sua empresa, é para vender a sua solução, para fazer o cliente entender a sua solução. Então aqui passar rápido por cima, tá? Então aqui falando sobre o projeto, as prioridades, né, alguns mitos, falando sobre a questão de o LPR, que era uma solução que a gente iria colocar lá, né, como ia ser uma solução LPR. Eu coloquei algumas imagens de outros projetos que eu tinha feito mostrando como funcionava um LPR, como que ele funcionaria. Então aqui peguei 2 imagens de carro, tanto de ré, né, de trás ou de frente. Peguei uma outra imagem com carros à noite, então mostrando aqui que mesmo à noite eu conseguiria captar essas placas. Aqui em um momento de chuva, então com o farol do carro, com a placa refletindo aqui, mesmo assim o sistema conseguiu capturar a placa. Isso daqui é real, isso daqui é um outro cliente instalado e obviamente lá na apresentação
Eu comentei, falei, ó, isso daqui está instalado em tal local. Caso vocês queiram ir lá visitar, só me avisar que eu levo vocês lá para ver isso daí funcionando. Então, segundo ponto importante numa apresentação, ou um dos pontos importantes numa apresentação, mostrar cases. Então aqui eu estou mostrando que eu tenho conhecimento, ou que a empresa tem conhecimento para fazer isso daí, inclusive dando a liberdade dele ver esse outro projeto montado. Ah, Wagner, esse é o primeiro projeto que eu estou montando. Use cases do teu fabricante. Com certeza o teu fabricante tem esses cases. Com certeza ele já tem algum outro integrador que já instalou uma solução dessa. Então, peça esse tipo de informação para que você consiga mostrar para o cliente. Aqui era uma parte mostrando o procedimento, como que ia funcionar, os detalhes do projeto. Tecnicamente aqui eu estava defendendo uma diferença entre uma câmera de 1 megapixel e a câmera que a gente iria colocar lá, o ângulo de visualização, a quantidade de pixel por metro que essa câmera iria pegar, comparando com uma de 1 megapixel, mostrando as áreas de monitoramento. Aqui eu estou passando o slide, aqui ele não tem a apresentação, né? Mas aqui ele está tudo em sequência, né? Cada um desses elementos entra em um momento diferente, enfim, um pouco mais elaborado, né? Uma proposta um pouco mais elaborada, mostrando os pontos de entrada, tarará, e por aí vai, tá? Ia ter Speeddome, então aqui eu botei um vídeo da Speeddome funcionando para mostrar a distância com que eu conseguiria captar uma imagem. Aqui algumas imagens do local, com alguns pontos de referência, e por aí vai. Tá? Então aqui tem, deixa eu ver mais alguma coisa que eu posso mostrar. Rede de comunicação própria, né, que é ter uma rede de comunicação, a gravação, então mostrando os cálculos, o porquê que eu estava definindo lá 31 TB de HD. Então aqui eu estava botando as câmeras, né, colocando o tempo de gravação e tudo mais, falando sobre no break e por aí vai. As outras informações aqui eu não posso mostrar, tá? Mas entendeu? Conseguiu entender o que eu estava apresentando? Ao final dessa apresentação, o cliente consegue entender o que está acontecendo. O cliente consegue ter noção de como vai funcionar. Por quê? Porque ele já teve uma ideia aqui com a própria apresentação. Em alguns casos, eu poderia pegar essa mesma apresentação, poderia, por exemplo, em cada ponto onde vai uma câmera, bater uma foto. Então, ó, vai uma câmera aqui, vou lá, bato uma foto e coloco na apresentação. Nessa câmera aqui eu vou ter aproximadamente essa visualização. Então o cliente já consegue até ter mais ou menos uma ideia de como vai ser a visualização. No Alarme a gente não consegue fazer isso daí, mas no CFTV é possível. É possível também a gente usar softwares que fazem visualização 3D. Então sim, aqui eu posso incrementar da melhor forma possível para que o cliente entenda o que eu vou entregar para ele. Pô, vai, mas tu tá louco? Quanto tempo eu vou fazer? Quanto tempo eu vou demorar para montar uma proposta dessa, para montar uma apresentação dessa, para entregar para o cliente, para bobear o cliente não fechar comigo? A questão aqui é a seguinte: a gente precisa analisar até onde vale a pena ir. Se for simplesmente um orçamento de uma instalação básica, obviamente você não vai precisar montar tudo isso daqui. Não deveria montar tudo isso daqui. Não deveria perder tanto tempo ou investir tanto tempo em apresentar isso daqui. Você precisa entregar algo mais básico. Mas em nenhum momento, entregar uma coisa dessa. Ok? Então a gente pode ter um meio termo entre essas duas coisas aqui. Um meio termo entre uma relação de produtos, um pedido, e uma apresentação extremamente elaborada. Então a gente pode utilizar um meio termo, pode utilizar algumas outras ações para que o cliente entenda. A primeira de todas elas é realmente desenvolver uma proposta que o cliente consiga entender. Esse é o primeiro ponto. No meu canal no YouTube, até vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você está assistindo no canal do CT, vou pedir para o pessoal do CT colocar esse link aqui na descrição também. Está lá no meu canal sobre uma aula de como fazer um modelo de proposta de segurança eletrônica. E aí eu explico os porquês e tal. Não vou entrar aqui porque lá já são 30, 40 minutos de conteúdo. Então não adianta eu explicar aqui, que eu já expliquei lá e isso daqui se estenderia muito. Mas em resumo, vou te mostrar
vou te mostrar uma ideia de como ela seria. Tá? Seria um meio termo entre essas duas coisas aqui. Deixa eu fechar essa outra janela aqui de trás. Beleza. Esse modelo de proposta, tá? Tem inclusive para baixar lá no meu site. Então, se você for lá no site wagnercamilo.com.br/materiais-técnicos, tem vários documentos lá para baixar e esse modelo de proposta é um que está lá editável para você baixar e ajustar de acordo com o teu modelo. Preciso seguir 100% esse modelo aqui? Não, não precisa. Mas tome como base, tenha uma referência com ele. Analise a diferença entre esse modelo e o pedido de orçamento ou a relação de materiais que a gente estava mostrando até agora há pouco. Então, enfim, nessa proposta aqui, como que eu faço para o cliente entender a minha solução? Inicialmente, eu estou fazendo uma descrição do que eu vou entregar lá para esse cliente. Nesse caso aqui, são 10 câmeras, tá? É um orçamento de 10 câmeras. Então, estou fazendo uma descrição do que eu vou entregar. Estou colocando aqui alguns pontos de atenção que o cliente deveria ter com as propostas, não só a minha, mas com as propostas dos meus concorrentes. Então, aqui eu já uso isso daqui para eliminar os concorrentes que estão despreparados, tá? Então, já consigo eliminar por aqui. E aqui, nesse caso, eu estou apresentando a solução. Então, uma das soluções aqui, né? O sistema de circuito fechado de TV nos principais acessos, são 10 câmeras com resolução assim. Relaciono aqui as câmeras. E aqui nesse meu modelo, não necessariamente precisa ter isso. Eu tenho um desenho, né? Talvez aqui na imagem não dá de ver também, mas um desenho com o posicionamento das câmeras e com a visualização dessas câmeras. Esse desenho aqui é feito num aplicativo, num software específico que eu utilizo aqui. Porém, você pode pegar uma imagem lá do Google, uma imagem aérea, e fazer uma montagem. Pega, vai lá, bota no Paintbrush ou bota direto no PowerPoint mesmo e faz uma montagem. Pega aquela imagem aérea, vai lá, bota um desenho de uma câmera aqui, um desenho de uma câmera ali, mostra aproximadamente onde vai ser a abertura da imagem, ou bate uma foto de como vai ficar a imagem e coloca aqui na proposta. Então você precisa elaborar a apresentação para que o cliente entenda. Aqui nós temos a proposta, a apresentação e o orçamento no mesmo documento. Então nós temos os 3 pontos no mesmo, porém sendo bem explicado cada um deles. Eles estão no mesmo documento, porém eles estão separados. Eu estou fazendo a proposta, estou mostrando para o cliente qual que é a minha proposta, estou apresentando para ele como vai ficar, né? Então aqui eu tenho uma outra opção com mais câmeras, né, no mesmo cliente. Então aqui uma segunda opção, mesma situação, uma proposta e uma apresentação de como vai ficar. Uma proposta comercial, onde eu estou falando o que eu vou entregar para ele. Aqui eu estou fazendo uma proposta técnica, né, onde eu estou falando tecnicamente o que eu vou entregar lá, qual vai ser a minha solução. E aqui uma solução, uma proposta comercial. O que eu vou entregar comercialmente para ele ao final desse projeto. Então, vamos lá, vou entregar isso, isso, aquilo, vou entregar aquilo, aquele outro. E aqui no final eu tenho o orçamento, puro e simplesmente o valor. Porque é isso que o cliente precisa saber. O quanto vai custar, a garantia, a forma de pagamento, o prazo de instalação e a validade dessa proposta. Pronto. Aqui está a apresentação, proposta e orçamento num documento só. Porém, totalmente dividido para que o cliente entenda. Então, o que vai acontecer? Ah, Wagner, mas você não está relacionando os equipamentos aqui. Para que eu preciso relacionar? O cliente ele é técnico? O cliente ele tem noção a fundo tecnicamente de cada um dos equipamentos? Tem necessidade? Ah, ele quer a relação. Isso é detalhamento. Detalhamento é projeto. Se ele quer projeto, ele vai pagar pelo projeto. Então aqui eu não abro essas informações para ele. Ah, Wagner, mas eu preciso abrir porque é uma empresa onde eu preciso relacionar os equipamentos. É uma outra história, é uma outra negociação. Você tem que entender se vale a pena realmente você abrir. O importante é você entender o seguinte: se o cliente quer saber essas informações por uma questão burocrática dele, por exemplo, algumas indústrias você precisa relacionar, ou simplesmente ele quer para te usar
todo aquele teu tempo de desenvolvimento daquele projeto, de levantamento, para pegar essa informação e simplesmente entregar de bandeja para o teu concorrente. Então é isso que você precisa entender. E aí, cada caso é um caso, e aí você pesa e faz essa análise de acordo com cada um dos teus clientes. Beleza? Então esse é o modelo. Vou deixar o link aqui embaixo também, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição. Vou pedir para o pessoal do CT, se você está assistindo aí no canal do CT Segurança, também colocar aqui na descrição o link para baixar esse modelo aqui. E ao final, isso aqui é muito importante, mas está lá naquela aula de modelo de proposta. Ao final, é muito importante mesmo, você ter um aceite de proposta, que é onde o cliente vai dizer que está de acordo com esse modelo e vai fazer o fechamento com você. Então a apresentação, ela também serve para te levar para o fechamento. Porque quando você simplesmente entrega uma relação de equipamentos, acabou ali. Ou você manda por e-mail, ou você manda por WhatsApp, acabou ali o teu contato. A proposta, o projeto, ele sempre deve ser apresentado. Por isso que, deixa eu trocar de tela aqui, por isso que a apresentação é uma etapa separada. Independente da apresentação estar dentro do mesmo documento, você precisa apresentar pessoalmente. Ou, na pior das hipóteses hoje, né, nesses momentos que a gente vive, na pior das hipóteses, virtualmente. Mas você precisa ter contato com o teu cliente para você explicar qual é a solução que você está apresentando para ele. Fazer ele entender. Para chegar no final aqui, você perguntar o seguinte: você entendeu o que eu estou te propondo? Você consegue entender o que eu estou te entregando? Consegue entender a diferença entre o que eu estou fazendo e o que você tem hoje? Então o cliente ele precisa entender. E obviamente o quanto vai custar isso daí. E aí vai chegar no final, agora não está mais compartilhando a outra tela, vai chegar no final, ó, isso daqui vai custar tanto de tal forma. Tá ok para você? Essa condição de pagamento está dentro do que você esperava? Esse valor está dentro do que você esperava? Quanto tempo você prevê para fechar isso daí? O que está te impedindo de fechar? Então você já vai para a parte comercial dentro da apresentação. Diferente de você mandar via WhatsApp, mandar via e-mail e depois ligar para o cliente. E aí, viu? Vamos fechar? Vamos fechar? Não, aqui é um processo como um todo. Ele acaba correndo na sequência e aumentando também a sua chance de fechamento utilizando esse modelo e utilizando a apresentação. Beleza? Ajudou? Conseguiu entender essas etapas de o porquê projeto, proposta, apresentação e orçamento separados? Conseguiu entender que proposta, apresentação e orçamento podem estar dentro do mesmo documento, porém são coisas diferentes e precisa ser apresentado? Conseguiu? Deixa aqui nos comentários, fala se você entendeu, se você não entendeu. Bote as suas sugestões ou seus comentários, suas dúvidas, que eu vou responder pessoalmente cada uma delas, tá? Para que a gente consiga deixar isso daqui bem claro para você da melhor forma possível. Beleza? Elementos de apresentação. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Elementos de apresentação. O que eu quero dizer com elementos de apresentação? A gente precisa fazer com que o cliente entenda a proposta. Eu acho que isso já ficou claro aqui nessa aula, né? O cliente precisa entender a proposta. Então, como que eu posso fazer com que ele entenda? E aí, eu posso utilizar alguns elementos de apresentação. Eu posso fazer um desenho de um layout, então vou lá. Cara, não precisa ser nada elaborado por um designer gráfico. Você pode simplesmente pegar um paintbrush, ir lá e desenhar, ó, aqui é a tua casa, vai uma câmera aqui, uma câmera ali, uma câmera lá, né? É isso daí, um layout, um croquis, um desenho, qualquer coisa que você consiga fazer com que o cliente entenda a tua proposta, né? Uma imagem, por exemplo, aqui uma imagem do Google, né? Uma imagem do Google, vai lá, imagem do Google, imagem do Google, pega uma imagem do Google de cima da casa do cliente, vai ter câmeras, vai lá,
pega um desenho de câmera e bota na imagem ali onde vão estar as posições. Não vai fazer diferença se o cliente pegar e entregar isso daí para o teu concorrente. Porque está falando simplesmente de posicionamento. O equipamento que você vai utilizar é uma outra história. Esse detalhamento é uma outra história. Então você pode utilizar esses elementos aqui para conseguir apresentar para o cliente. Outro elemento que você pode utilizar, que eu já comentei, são fotos. Vai lá, bate foto do local onde vai ser a instalação, mesmo se for um alarme, se for um controle de acesso. For um controle de acesso, bate uma foto da porta, pega a imagem do controlador de acesso, faz uma montagem e mostra, ó, o controlador de acesso vai ficar assim, montado na porta. O cliente ele já consegue ver, ele já consegue entender como vai ser essa instalação. Você também pode fazer um projeto, vai lá, faz um projeto elaborado, né, em DWG, em 3D, o que for, em vídeo, pode também fazer esse tipo de coisa. Obviamente isso daqui seria para casos mais avançados, ou que o cliente faça um investimento. Por que eu digo isso daqui? Eu recebo com muita frequência, e muita frequência mesmo, principalmente meus mentorados, me questionando o seguinte: eu estou fazendo um orçamento para o cliente tal, principalmente controle de acesso. Estou fazendo um orçamento para o cliente tal, vai ser colocado cancela, vamos dizer, e ele quer entender, ele quer visualizar como vai ficar. Pô, vou fazer uma imagem 3D, vou contratar alguém para fazer uma imagem 3D. Tu me indica alguém? O que tu acha? Como é que faz e tal? O que eu digo para ele? Eu digo o seguinte: ok, para fazer uma imagem dessa daí, uma imagem 3D, você vai gastar X. Vou falar só um valor aqui, não que seja esse valor, porque vai depender do profissional e da dificuldade. Você vai gastar R$500 para fazer essa imagem que você quer. Pegar aí um design de interiores, vai fazer lá no SketchUp, vai fazer uma renderização, vai pegar foto, vai gastar uns R$500. Esses R$500 aqui, se o cliente não fechar contigo, tudo bem você perder e simplesmente jogar fora? Esse é o ponto que você tem que ver. É um investimento que você tem que entender se vale a pena fazer ou não. Para você montar uma apresentação similar à que eu te mostrei, também vai ter um investimento. Porém, você vai analisar sempre essa questão. Quantidade de tempo que eu vou investir, quantidade de dinheiro que esse tempo vai representar, ou se eu vou contratar um outro profissional, e se isso daí vai fazer sentido lá no fechamento eu fazer sem custo para o cliente nesse momento. Então, sempre precisa se analisar esse tipo de situação. Outra coisa que eu acho interessante, que eu gosto de fazer, QR Code eu não lembro se escreve junto ou separado. Enfim, eu vou colocar junto. Mas você colocar um QR Code, deixa eu pegar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu tenho um aqui rápido na mão. Aqui, deixa eu pegar esse daqui. Por exemplo aqui, ó, deixa eu colocar nessa tela, daí eu compartilho essa tela com você. Só um pouquinho. Aqui. Então aqui, deixa eu fechar aqui. Então QR Code, deixa eu mostrar essa tela aqui, beleza. Essa, por exemplo, é a minha apresentação comercial. Então quando alguém me busca, né, para uma consultoria, para desenvolver um treinamento, uma mentoria, alguma coisa, me busca pessoalmente, essa é uma apresentação que normalmente eu encaminho. Mas não é isso daqui que eu quero mostrar, não quero mostrar a apresentação, eu quero mostrar aqui, ó. Eu tenho nela um QR Code. Para onde que esse QR Code está levando? Esse QR Code está levando lá para o meu site, para um local onde eu tenho o meu portfólio de projetos. Então, eu não preciso colocar tudo aqui dentro. Porque o que eu poderia colocar? Eu poderia vir aqui e colocar, eu fiz o projeto tal, eu fiz a palestra tal, eu tenho o treinamento tal. E cada vez que eu fizesse alguma coisa nova, eu precisaria colocar aqui dentro novamente. Então eu não faço isso. Eu coloco no meu site e eu vou atualizando o meu site. E esse QR Code sempre vai apontar para lá. Então o cliente que recebeu essa minha proposta há 5 meses atrás, 6 meses atrás, se ele acessar hoje, ele vai ter algumas informações adicionais que ele não tinha lá. Só que eu consigo tirar ele de dentro da proposta e levar para um outro ambiente mostrando alguma coisa. Então, um dos elementos de apresentação que pode ser usado. Vai lá, coloca um QR Code e aponta, por exemplo, esse QR Code para o seu site.
para a área de apresentação do seu site ou para o seu canal do YouTube, porque lá no canal do YouTube tem um vídeo que você fez ou que você pegou do fabricante e botou no teu canal, apresentando aquele produto que você está sugerindo para ele. Então, estou colocando um vídeo porteiro, por exemplo, eu já fiz, né? Quando foi lançado lá um vídeo porteiro, IP, bonitão e tal. Quando eu apresentava, eu direcionava o cliente lá para o site, naquela ocasião, para o site do fabricante, inclusive. Ó, vai lá, olha lá, ó como funciona. Funciona assim, assim, assado. Eu não aconselho jogar para o site do fabricante. O ideal seria você ter um canal, pegar esse vídeo e salvar no teu canal, com a tua logo e tudo mais. Mas enfim, pode ser para o seu YouTube ou mesmo, em último caso, para o YouTube do fabricante. Por quê? Porque é uma informação adicional que é importante para o cliente. Então você consegue utilizar esses efeitos, consegue utilizar essas informações aqui para fazer cada vez mais o cliente entender a sua proposta. Beleza? Então, pessoal, o que eu tinha para apresentar aqui para vocês hoje era isso, sobre a apresentação de propostas. Espero que vocês tenham gostado. Volto a falar. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário, sugestão, coloca aqui nos comentários do vídeo, porque eu pessoalmente vou acompanhar os comentários e vou responder a todos, né? Na medida do possível, no tempo hábil, eu sempre respondo todos os comentários, beleza? Então, alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que com certeza eu vou te responder. Para finalizar, deixa aqui já o meu contato, né? contato@wagnercamilo.com.br. Você também pode, deixa eu colocar aqui embaixo, me achar lá no Telegram, pesquisando por @viver de segurança eletrônica. Vai lá no Telegram, @viver de segurança eletrônica. Tem o meu canal lá, onde eu compartilho todas as informações, links das aulas, materiais, tem alguma coisa lá dentro também. Então você pode ir lá também me achar. E já aproveite também, entre em contato com o CT, entre no site do CT, se torne membro do CT para ter acesso a todo o conteúdo que eles patrocinam, que eles elaboram e que eles estão entregando aí para o nosso mercado de segurança eletrônica. Beleza? Mais uma vez te peço aí para dar um like nesse vídeo, caso você tenha gostado, espero que tenha gostado. Dá um like no vídeo, compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal aqui e ativa as notificações para receber os próximos conteúdos, tanto do canal do CT quanto no meu canal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma honra ter vocês por quase uma hora aqui comigo. Fiquem com Deus e fico à disposição aí, caso tenham alguma dúvida, alguma dificuldade. Beleza? Até mais, nos vemos aí no próximo Você Sabia, aqui no canal do CT ou no canal Wagner Camilo. Valeu, até mais, fiquem com Deus.